Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Pessoal, a pedido da coordenação e da direção da escola, nós temos que fazer atividades de reposição de aulas. Mas de qual período? Do período do dia 23 de março ao dia 30 de abril. Que foi o período em que iniciou-se o processo de quarentena e os professores, nós professores, tiramos as férias. E aí decidiu-se iniciar as atividades à distância. Certo? Então, pessoal, infelizmente eu sou obrigado a passar essa atividade de reposição de aulas. Eu sei que é muita coisa, porque tem o roteiro de estudos dessa semana, o roteiro de estudo dessa e da outra semana, né? Que é o roteiro de estudos quinzenal, né? O número 6. Mas infelizmente eu sou obrigado a passar esse mais um roteiro de atividades, que é esse roteiro que vai repor essas aulas que a gente não cumpriu. E então, como eu fiz 5 atividades. 5 atividades. Essas 5 atividades vocês já estudaram os temas dessas 5 atividades. Então será tranquilo. E eu procurei escolher as atividades mais rápidas que vocês vão desenvolver o mais rápido possível. Tá? Tanto no caderno, né? Não é necessário imprimir. Eu sempre falo que não é necessário imprimir tanto o roteiro de estudos, o livro didático, não precisa imprimir nada. Se você tem computador, se você tem o celular, tem acesso à internet, você consegue ver pela tela do computador, pela tela do celular, tá? Mas eu sei que aqui tem gente que gosta de imprimir e tal, tá? Também vai ter uma despesa a mais nesse caso, né? Porque tem mais essas atividades. Então, essas atividades eu vou postar na segunda-feira. E vou explicar como vocês vão desenvolver, tá? Lá no Facebook eu vou colocar, além do roteiro, né, do roteiro de estudos número 6 de história, que eu dividi em 2 partes. Eu vou colocar como vocês vão proceder com essas 2 partes e como vocês vão proceder com essas atividades de reposição, tá? Então eu gostaria, me desculpem novamente, mas eu gostaria da colaboração de vocês, tá? Então vamos lá. O que nós temos na primeira atividade? Vocês vão ler esse texto sobre as noções do tempo. Esse texto fala sobre o tempo histórico, o tempo cronológico, o tempo da natureza, que é aquele tempo que se refere a clima, tá? Todos esses assuntos vocês já viram. Vocês já viram lá no roteiro número 1, número 2, tá? Então não é coisa nova. Aí vocês vão ler esse texto, vão ver essas imagens aqui, tá? O que nós temos aqui? Uma imagem de uma paisagem, né? Que mostra as estações do ano. A gente tem o relógio de sol, que é um tipo de relógio. Né? A gente tem uma imagem que representa as fases da vida, ó. Um bebê, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. A gente tem o que? A ampulheta também, que é um outro tipo de relógio. A gente tem as fases do crescimento de uma planta, ó, como ela germina. Ó. E a gente tem a representação de um domínio de cultivo de plantas e criação de animais, ó, como se fosse uma fazendinha. Certo? Um pedaço de terra onde você cria animais e planta, cultiva. Tá? Aí você vai ler o texto e observar as imagens. Aí na questão A partir da leitura do texto e das imagens, reflita e identifique qual tempo cada imagem corresponde.
Então aí você vai voltar e você vai refletir e identificar qual tipo de tempo cada imagem corresponde. Essa imagem corresponde a qual tipo de tempo? Tempo da natureza, tempo cronológico, tempo histórico. Não é? Então você tem três significados da palavra tempo. Tempo cronológico, tempo da natureza, que seria clima, estação do ano, e tempo histórico. Aí você vai identificar cada um deles aqui, ó, cada imagem aqui. Então, essa imagem corresponde a qual tipo de tempo? Cronológico, histórico ou da natureza? Essa imagem, cronológico, histórico ou da natureza? E assim por diante, ó, até a imagem 6, certo? Aí você coloca lá no caderno, né? Você coloca lá atividade de reposição, questão 1, não precisa copiar o enunciado. Põe questão 1, letra A. Tá? Então coloca atividade de reposição, questão 1, letra A. Não precisa copiar o enunciado. Já põe tempo cronológico. Qual imagem? A imagem 1, 2, 3. Tempo da natureza, imagem 3, 4. Tempo histórico, imagem 5, 6. Tá? Então já pode responder direto. Tá? Para não dar trabalho para vocês. Letra B. Ele pede para você escrever no caderno 5 instrumentos que você utiliza para contar e controlar o seu tempo. 5 instrumentos que você usa. Por exemplo, computador, o relógio. Quais instrumentos você usa para medir o tempo? Aí você vai relacionar. Você pode relacioná-los com a imagem acima se quiser. Aí você vai escrever lá. Você põe a letra B e escreve os 5 instrumentos que você usa. Que você utiliza no seu dia a dia para medir o tempo. Aí na questão 2, a gente usa o que? Os algarismos romanos para quê? Para representar os séculos, não é? A gente faz a anotação através de séculos, certo? Em história. Lembram? Quando a gente viu? Então aqui você tem a relação dos números romanos, ó. Do número 1 até o número 100. Aí ele dá uma explicação de como datar os séculos, ó. Se o ano termina com 2 zeros, o século corresponderá, ao primeiro algarismo à esquerda desses 2 zeros, ó. No ano 300, termina com 2 zeros? Termina. Então você tira esses 2 zeros, o que sobra? O 3. Então, século 3. O ano é 1800. Termina com 2 zeros? Termina. O que você faz? Tira os 2 zeros, o que sobra? 18. Então, século 18. Como é que é o 18 em romano? Aí você vai aqui na tabelinha e vê qual que é o 18 em romano. Tá? Mais ou menos, vocês têm que ter em mente do 1 até o 10. Tá? Vocês têm que memorizar do 1 até o 10. Porque daí em diante vocês vão conseguir fazer. Certo? Por exemplo, o 11. Não é 10 mais 1? Então 10 mais 1, 11. O 12, 10 mais 2, 12. O 13, 10 mais 3, 13. E o 14, 10 mais 4. Tá? Então de 1 até 10, vocês têm que mais ou menos ter em mente. Tá? Em relação aos algarismos romanos. Tá bom? E no exemplo 2, quando o ano não termina com 2 zeros, o que a gente faz? Ó, desconsidere a unidade da dezena e adicione mais 1 aos primeiros algarismos da esquerda. Veja, o ano é 425. Termina com 2 zeros? Não. O que a gente faz? Tira a unidade, que é o 5, e a dezena, que é o 2. O que sobra? O 4. Pega esse 4 e soma mais 1. 4 mais 1, 5. Então, século 5. Tá? Como é que é o 5 em romano? Aqui o 5 em romano. O ano é 1830. Termina com 2 zeros? Não. O que a gente faz? Tira a unidade, tira a dezena. O que sobra? 18. Pega o 18 e soma mais 1. 18 mais 1, 19. Século 19. Então esse é o século 19. Tá? Aí dá o ano 1998. Tira a unidade, tira a dezena. 19 mais 1, 20. Século 20. Tá? Perceba que ele já dá aqui
os exemplos para você poder fazer aqui na letra A, ó. Desculpe, na letra B, né? Na letra A ele pede para você indicar quando inicia e quando termina esses séculos aqui. Ó, século 14. 14, hein? Começa em que ano? 1301. 1301 e termina em 1400. Certo? Quando é que tipo de calendário nós utilizamos? Calendário cristão. Segundo o calendário cristão, nós começamos no ano 1. No ano 1. E terminamos o quê? No ano 100. Então, do ano 1 ao ano 100. Certo? Então, o ano 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. E o século 2? O século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. E o século 2? Começa no ano 101, termina no ano 200. Século 3 começa no ano 201 e termina no ano 300. E assim vai. Tá? Repare que sempre começa com 01 e termina com 00. Ao século 15, começa em que ano? 1401 e termina em que? 1500. 1500. Tá? Então você vai seguir esse raciocínio aqui. Tá? E completar todos esses daqui. Tá bom? Ó, todos esses itens aqui, ó. Repare que os itens estão em quê? Em algarismos romanos, certo? E a letra B pede para justamente você indicar o século de cada ano aqui, ó. Tá? E você vai ver as regrinhas aqui, ó. Você vai consultar essas duas regrinhas aqui para poder responder. Tá bom? Ó, ano com 3 algarismos, ano com 4 algarismos. Qual é o ano atual? Nós estamos em 2020, tá? Aí esse ano tem 4 algarismos. Aí você vai descobrir que século corresponde ao ano 2020, tá bom? Então lá no caderno, nesses dois, né? Então, atividade 2, vocês põem atividade 2, não precisa copiar enunciado, não precisa copiar esses quadros aqui, nem essas regras. Vão lá direto na letra A, aí vocês colocam os itens. Item 1, 2, 3, 4, 5 e respondam. Aí depois vocês vão para a letra B. Aí que se vocês quiserem fazer o quadro no caderno, tá? Se vocês quiserem ou não precisa. Então vocês só coloquem os números e do lado desses números vocês colocam os séculos correspondentes, tá? Então essa foi a questão 2. Agora vamos para a questão 3. Questão 3, nós temos um texto que fala das fontes históricas, né? O que são as fontes históricas? Todos os vestígios deixados pela humanidade ao longo do tempo, não é? E como é que a gente pode classificar essas fontes? Escritas, sonoras, visuais, orais, audiovisuais, materiais. Repare que tudo isso a gente já viu, não é? Então, aí depois você lê esse texto, a gente vai observar essas imagens, né? E são 8 imagens, né? E na letra A ele pede, com base na observação e na leitura do texto, ele pede para você classificar essas fontes aqui, ó. Classificar essas fontes aqui, ó. Arte rupestre. O que é arte rupestre? São essas pinturas nas cavernas. Que tipo de fonte seria? Escrita? Seria uma fonte escrita, uma fonte visual, uma fonte oral? Tá, aí você vai dizer que tipo de fonte é. Ó, aí você... Então lá no caderno, né, coloque atividade 3, né, número 3. Não precisa copiar esse texto, não precisa copiar nada da imagem aqui. Já vai direto, põe o item A. Não precisa copiar esse enunciado, mas aí vocês coloquem, ó. Vocês coloquem item 1, tá vendo esses itens em romano? Vocês coloquem item 1 até o item 8. Aí vocês coloquem cada um deles aqui.
Então, a arte rupestre seria o quê? Que tipo de fonte histórica? Oral, escrita, visual. As pirâmides do Egito. Oral, escrita, material. Os livros. Seria uma fonte visual, escrita, oral. A máscara, obra de arte e assim por diante. Tá? Até a 8. Tá? Então era só para fazer isso. Classificar essas fontes aqui. Agora vamos para a atividade 4. A atividade 4 só vai conseguir fazer quem imprimir esse material, tá? Se você não tem condição de imprimir esse material e está fazendo pelo computador ou pelo celular, pela tela do computador ou pela tela do celular, não precisa fazer, tá? Você pula ela, pula essa atividade, tá? Agora, se você imprimiu, e que você vai fazer? Você vai ler o texto com atenção que fala dos sítios arqueológicos, né? Que são os lugares onde estão os vestígios, né? As fontes históricas, né? E aí, na letra A partir do quadro abaixo, você vai identificar onde estão localizados os sítios, ó, de acordo com a legenda. Então você tem o mapa do Brasil, certo? Esse daqui é o mapa político do Brasil. Por que é o mapa político? É o mapa que divide os estados brasileiros, ó. Certo? O que você vai fazer? Você está vendo essa legenda? Essa legenda relaciona todos os parques onde você tem sítios arqueológicos no Brasil. Está observando que estão enumerados? Você vai pegar todos esses números aqui e vai enumerar aqui. Vai localizar onde é que estão. Onde é que está localizado o Parque Nacional da Serra da Capivara? Tá? No estado do Piauí. Onde está o estado do Piauí aqui no mapa? Onde fica o estado do Piauí aqui no mapa? Aí você vai localizar e pôr o número. Tá? Por exemplo, o sítio arqueológico de Miracatu, que é o número 8. Localiza-se em Moraes, na cidade de Moraes, São Paulo. Onde está localizado o estado de São Paulo? Não é esse aqui? Então, aqui vai o número 8, de acordo com a legenda. Tá? Então, você vai enumerar. Ó, enumerar cada um dos sítios arqueológicos do Brasil, localizando os estados, tá? Então, se o sítio fica em Minas Gerais, você põe o número que fica em Minas Gerais. Tá? Você vai colocar os números correspondentes na legenda. Aí se você quiser pintar, tá? Pintar com cada um desses estados em cores diferentes, fica a seu critério também. Tá? Se você quiser colorir cada um dos estados aqui onde estão os sítios arqueológicos, tá bom? Então, vocês vão localizar para mim no mapa onde estão esses sítios arqueológicos. Dos estados, vocês vão localizar nesse mapa os estados em que estão localizados esses sítios arqueológicos. Tá bom? Tá? Lembrando novamente, essa atividade é só para quem conseguir imprimir. Tá? Quem tiver possibilidade de imprimir. Se você não tem possibilidade, não precisa fazer essa atividade. Aí na atividade 5. Na atividade 5, a gente tem esse texto que fala do Paleolítico, dos períodos da pré-história, certo? Esses dois períodos aqui, Paleolítico e Neolítico. Como é que era o dia a dia naquele período, tá? Lembra dos períodos da pré-história? Então, ele vai retomar todos esses assuntos aqui que a gente viu. Aí na letra A, então, mais uma vez, essa atividade vale só para quem conseguir imprimir também. Tá? Você vai procurar no caça-palavras as atividades grifadas no texto. Quais são as palavras grifadas no texto? Desculpe, as palavras grifadas no texto. Ó. São essas palavras aqui. Vocês vão procurar essas palavras no caça-palavra. Tá bom? Essa atividade aqui, ó, só para quem consegue imprimir. Tá? Quem tem possibilidade de imprimir esse roteiro aqui, tá? Se você não tem, você pula essa atividade. Então,
Na questão B, então essa foi a questão A, que é o caça-palavra. A questão B, você vai ter que preencher esse quadro aqui, ó, do Paleolítico e do Neolítico, tá? Você vai preencher com o quê? Com o registro das atividades diárias, dos instrumentos que eles utilizavam, como é que eles interviam no meio ambiente, tá? Tá, mas onde é que eu vou buscar essas informações? Você vai buscar essas informações nesse texto aí, ó. Tá? Nesse texto aqui fala como é que era o dia a dia no Paleolítico, como é que era a vida no Neolítico, tá? Aí você vai preencher esse quadro aqui pra mim, tá? Ó. Tá? Esse aqui dá pra você fazer. Você que não consegue imprimir no caderno, dá pra você fazer esse quadro no caderno. Desculpe, você que não consegue imprimir, não tem possibilidade de imprimir, e que está acompanhando pela tela do computador ou celular, você consegue desenvolver esse quadro no caderno e responder esse item aqui, o item B. Tá? Então, essa é a atividade 5. 5 item A e B, tá bom? Então, são essas 5 atividades, tá? Das atividades de reposição. Tá bom? Essas atividades de reposição vão repor, novamente repetindo, as aulas do período do dia 23 ao dia 30. Tá? Aí vocês podem retomar, se vocês quiserem, né? Consultar o livro, né? Eu já havia postado o livro no capítulo 1, capítulo 2, né? Que aborda esses assuntos aqui, introdutórios da história. Tá? Se vocês quiserem consultar, tá bom? Fontes históricas, tá bom? Eu já havia postado para vocês lá no Face, tá? Se vocês quiserem usar como apoio teórico para desenvolver essas atividades, ó. Aqui, ó. Dos séculos, dos algarismos romanos, como descobrir o século de um ano, ó. Também que tem essas regrinhas aqui, ó. Tá bom? As periodizações, certo? Além disso, a gente tem essa parte aqui que fala do ser humano, né? Tem uma atividade que fala dos períodos da pré-história, não fala? Do Paleolítico, do Neolítico, ó. Paleolítico. Ó. O Neolítico. Então vocês podem consultar também essas partes do livro que eu havia postado também, tá? Para poder resolver essas atividades de reposição. Então, recapitulando, são 5 atividades, certo? Lá no Face eu vou colocar, vou orientar para vocês como vocês vão fazer, tá? Mas primeiro vocês vão fazer o roteiro de estudos número 6, tá? Que eu dividi em 2 partes. Depois que vocês fizerem essas 2 partes desse roteiro, a gente inicia essa atividade de reposição, tá? Para não acumular vocês, para não estressar vocês, para não dar muito trabalho para vocês, tá? Então sigam as minhas orientações que vocês vão conseguir fazer fácil, tá bom? Então são 5 atividades, quem puder imprimir é bom, porque tem as atividades 4 e 5, né, para desenvolver. E quem não puder, faça as atividades que dá para fazer no caderno, tá? Não tem problema não. Tá bom? Aí qualquer dúvida vocês escrevam nos comentários ou entrem em contato comigo, tá? E assim que vocês terminarem essas atividades, vocês tiram as fotos e mandem ou no Zap, ou no Messenger, ou lá no meu e-mail, tá? Para eu dar um visto parcial, tá bom? Então, pessoal, me desculpem, mas eu conto com a compreensão de vocês, tá? Eu sei que é muita coisa para fazer, mas infelizmente eu tenho que passar, tá? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.